Olá pessoal do 8º ano, vídeo novo, aula nova. Então vamos lá. Desta vez a nossa aula será uma revisão sobre aqueles comparativos que vocês já viram, os adjetivos comparativos, ou long adjectives, adjetivos longos. Vocês já viram os curtos, né? Nos adjetivos long adjective, no comparativo, repetimos o adjetivo longo antecedido das expressões more e após o adjetivo a expressão than. Então, primeiro more, depois adjetivo, depois a expressão than. Um exemplo aqui nessas duas frases abaixo. Mary is more intelligent than. Por que eu usei more? Porque o adjetivo intelligent é longo. Então, quando for comparativo, eu uso more antes dele e than depois. Mary is more intelligent than Sarah. Sarah é mais inteligente. Mary é mais inteligente do que Sarah. Vamos lá para o segundo exemplo, onde tem Lucy is more arrogant than Norma. Então, Lucy, por que eu utilizei more? Porque arrogant é adjetivo longo, seguido da expressão than, para indicar comparativo, né? Então, vamos adiante. Não se acrescenta o ER em adjetivos longos. Segue-se a mesma regra no slide anterior. Então vamos adiante. Nos adjetivos curtos precedidos de Y, com consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o ER. Vocês já fizeram atividade sobre isso. E aí tem o exemplo logo aqui. Have. Então aqui, ó, Y precedido do V, que é uma consoante, retira essa consoante, retira o Y, retira-se o Y, tá aqui, e acrescenta o IER, seguido da expressão than para indicar comparativo, né? Este outro exemplo aqui, no item 1.2, nos adjetivos curtos terminados na sequência consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante e acrescenta-se o ER, né? No caso da palavra do adjetivo fim, magro ou magra, então nós sabemos que é um adjetivo curto e suas últimas letras, né? H, I e N, é o H, consoante, o I, vogal, o N, consoante. Então, segue a sequência, dobrei a última letra, que no caso é o N, repeti aqui. Aí, depois que foi acrescentado o E e o R. Né? Então, aqui está dizendo IER, mas não é IER, é o E e o R, certo? Então, vamos aqui adiante. Mary, Susan, um exemplo, Mary, Susan, tchau. Aqui é só a proposição de uma determinada situação. Então, vamos aqui. Olha. Mary e Susan, tchau. Então, o que foi que houve aqui? Essa proposição, ela está pedindo para eu comparar Mary com Susan, usando o adjetivo tchau. Certo? Então, vamos aqui. Eu pego primeiro o sujeito Mary, conservo o is igual daquela outra frase, pego o adjetivo que está aqui, coloco, como ele é um adjetivo curto, eu coloco ER seguido da than. A questão dos adjetivos curtos vocês já viram, né? Então, da mesma forma aqui, ó, é para eu
comparar my cat, sujeito, com o outro sujeito que é dog, utilizando o adjetivo curto short. Então, my cat is, conservo, pego o adjetivo que está entre o parênteses e coloco em seguida e acrescento o E e o R por se tratar do adjetivo curto, seguido da expressão than para indicar comparativo. Então, vamos ver essa outra situação aqui. Elephant is lion, para eu comparar o elefante com o leão, usando o adjetivo big, que é grande. Então aqui, ó, conservo a frase, esse elephant is, pego o adjetivo que está entre parênteses, coloco aqui. Agora vamos ver a situação. Cuidado para não ter o adjetivo ser curto e as 3 últimas letras for consoante, vogal, consoante, que foi no caso do big. Olha só, big. O B é consoante? Sim. O I é vogal? Sim. O G é consoante? Sim. Então, o que é que eu faço? Dobro a última letra, que no caso é G, depois aqui eu coloco ER, seguido da expressão than. Certo? E foi o que ocorreu aqui. Repete o restante da frase, que é lion. Então, vamos lá. Para frente. Superlative indica um sujeito, animal, coisa, pessoa, objeto que possui uma característica superior a um determinado grupo. Olha só aqui um exemplo, pessoal. My city is most beautiful in the world. My city, tá aqui o sujeito, my city, minha cidade. Aí eu tenho a palavra beautiful, antes da palavra beauty eu tenho most. Aí aqui é a comparação, a superioridade do sujeito em relação a esse grupo, que é o mundo todo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou simplesmente, como eu sei que o adjetivo aqui é um adjetivo longo, depois eu vou explicar essa parte para vocês na tabela, né? Então vamos só ver aqui. Olha só. My city is the most beautiful in the world. Minha cidade é a mais bonita do mundo. Aí nós temos a outra frase aqui. The giraffe is a Charles in the forest. Então, como esse adjetivo aqui é curto, foi escolhido a expressão est. Se fosse comparativo, era ER, mas como é superlativo, é est. Então, vamos aqui para frente. Olha só essa situação, pessoal. Só fechar aqui. Aqui, esta menina, ela é maior do que eles. Então, pessoal, então ela é o quê? Então ela é assim, ó. She is taller. Wall. Só mudar aqui a cor para ficar melhor. Então fica assim, ó. She is taller. Wall.
ela é maior, mais alta do que todos. Quem é mais alta do que todos? Esta, só voltar. Quem é mais alta do que todos? A menina aqui. Agora vamos ver o menino. Vamos ver o menino. A frase dele é essa. She is taller than her. Então, ele é mais alto do que ela. Ela quem? Esta menina aqui. E a menina, que é a menor de todas, ela vai ser she is the smallest of them. Ela é menor, ó, ó, o S aqui, ó, menor do que eles. Eles quem? Esta menina e este menino. Então, as únicas que são superlativos aqui são as duas meninas. Uma é maior do que todas e uma é menor do que todas. E esta pequenininha aqui, além dela ser menor do que todos, ela é menor do que ele, né? Então ela tem um superlativo e um comparativo. E aqui tem essa tabela para facilitar para vocês, né? Então, quando o adjetivo ele tiver uma única sílaba, quando o adjetivo for curto, uma única sílaba, eu acrescento est. Eu acrescento est. Então, long, longest, tall, tallest, strongest, strongest, large, largest, big, biggest, hottest. Então, se for comparativo, né, eu utilizo essa expressão est. Se ele tiver de duas sílabas em diante, eu vou utilizar a palavra most antes. Vou utilizar a palavra most antes, aí eu acrescento s. Se ele partir, né, se ele tiver duas sílabas, eu uso most, que no caso é a palavra honest. Então, most, aí eu coloco most honest, happy. Então, eu coloco happiest, morals. Então, aqui algumas exceções. Agora, se partiu de mais de 3 sílabas, então eu coloco most antes e expensive depois, que no caso do adjetivo expensive, caro, né? Popular, most popular. Eu não coloco S quando parte atrás, se ele for muito grande, né? Confidence, most confidence. Difficult, most difficult. Então, assim por diante. Só avançando aqui. Bons estudos a todos, até a próxima aula.